Os dois convidados de hoje, ela é psicóloga, ela é palestrante, ela é gente boa, ela é bonita e ela ainda faz mágica. Olha que bacana. Quero receber aqui com muito carinho Meire Camille, seja bem-vinda. Olá! Oi, gente! Sejam bem-vindos, brigadíssima por estarem aqui, é um prazer estar aqui, a gente vai se divertir a beça. Muito bacana. E como se não bastasse a Meire, ele que também está aqui ao nosso lado. Ele é mágico, ele é bonito, ele é rico, porque o cara para vir com uma camisa dessa é rico. É verdade. Não é? E é irmão da Meire Camille, que é o Mário Camille. Olá, pessoal, boa noite, um prazer estar aqui. E vocês aí de casa, fiquem preparados que eu vou ensinar um número de mágica aí pra vocês, hein? Eba! É muito legal, né, aprender. Aliás, a Meire me ensinou uma que depois eu vou tentar fazer. Vamos ver se ele foi um bom aprendiz, viu? Porque é isso, né? Mágica é truque, né? Quer dizer, é uma elaboração, né? Isso, é uma arte. É uma arte. A mágica é uma arte de encantamento. Você sabe que a mágica, ela tem a raiz, a mesma raiz da religião. É a mesma. Ah, é? Ela começa junto. Por quê? Antigamente não tinha um mágico, mas tinha um xamã. E o xamã, o que ele fazia? Fazia chover, ele fazia parar de chover, ele curava as pessoas, a pessoa estava lá à beira da morte e ele ia lá e fazia uns passes mágicos lá, com umas ervas mágicas, e a pessoa voltava a viver, sarava e tal. Então, isso foi evoluindo, e na Idade Média, que a gente vai ter os primeiros mágicos que fazem essas mágicas na rua, né? Então, é nesse momento que a arte mágica nasce como uma arte, se desvencilhando da religião. Mas por que a mágica é tão legal e encanta? Porque ela vai lá na raiz do inconsciente coletivo de todo mundo e ela pega na tua criança, da sua criança interna, e ela trabalha a sua fé. O que é a fé? A fé é você acreditar, às vezes, no impossível, que o impossível pode acontecer. E o que a gente faz na mágica? A gente faz o impossível acontecer. Então, você pega uma pessoa que o mágico trabalha muito o sobrenatural. O que é natural é da natureza. O sobrenatural é aquilo que transcende. Então, por exemplo, você pega uma pessoa, corta ela no meio, então você mata essa pessoa praticamente, e depois você junta e ela sai andando. Então, assim, é o poder da vida sobre a morte, sabe? É o poder sobre as leis da física. Então, a pessoa flutua, a pessoa desaparece, ela ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Olha. Você entende? Que então, bacana. assim, a mágica, ela corrompe todas as leis da lógica. Então, por isso que ela encanta, porque o que é um milagre? O milagre é justamente o rompimento de tudo aquilo que seria uma lógica. Então, a pessoa está podre lá, morrendo, a lógica é, essa pessoa vai morrer. E, de repente, acontece um milagre, e essa pessoa se cura do nada. Ela vai fazer um exame e o câncer sumiu. E o milagre aconteceu. Entendeu? Então, a mágica, ela pega nesse nível do inconsciente coletivo, legal. Por isso que é sempre uma alegria. É sempre bacana. algo positivo, né? Gostei da parte que você falou que pega uma pessoa e corta no meio, né? Isso. A Matsunaga lá cortou e não juntou de volta. Verdade. Mário, olha, sua irmã, vou te falar, viu? É psicóloga, além de tudo, né? Exatamente. E tem toda a persuasão do negócio. Como que foi pra vocês? Porque assim, vocês vêm de uma família de mágicos, né? Isso. Quem que é mais velho? Inteira. Eu. Ah, você é mais velho Eu sou que caçula. ele? Nós somos em 4 irmãos. Ah, tem mais? Tem mais. Tenho 3 irmãs e eu sou caçula. Mas todos são mágicos ou não? Todos fizeram mágica Tá. até uma certa idade. Aí na adolescência, aí cada um escolheu. Então a minha irmã mais velha e a minha, que tem uma irmã mais velha que eu, aí a mais nova e ele. Então as duas, elas optaram por outro trabalho. São mais inteligentes. Exato. E nós continuamos doidos. Não vamos seguir esses dois aí. Isso. Mas a gente começou tudo de pequeno também. Com 3 anos de idade, eu lembro que meu pai me colocava no palco lá e eu já participava, né? Das apresentações. Então, ele me ensinava alguns números, mas eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Mas eu fazia do jeito que ele me ensinava e no final todo mundo batia palmas e eu só agradecia. Que legal, eu sou famoso, né? Eu até falo. A gente não sabia que era mágica, ele falava assim, põe aqui e tira. Aí a gente punha e tira, apareceu um pintinho, apareceu uma pombinha. Aí a gente falou, apareceu o bicho. A gente não sabia que era aquilo, entendeu? É até engraçado porque eu sempre levei esse encanto pro público, né? Só que eu nunca percebia.
esse encantamento que eu causava no público, né? Até que eu comecei a assistir as apresentações de mágica. Então eu assistia e falava, olha que legal isso aí. E eu fazia exatamente aquilo. Só que eu não percebia que eu causava essa reação para as pessoas, né? Porque a criança ela não tem, né, muito, né? Ela é mais inocente, né? Não, Não tem essa a gente não percepção. tinha a mínima noção. Eu com 2 anos, eu fazia mágica com a minha irmã. Eu não sabia nada. E aí eu sei disso porque eu sou de 73, então eu tenho um recorte de jornal de 75, então eu tinha 2 anos. Tá. Eu e minha irmã mais velha, tava lá a menor dupla de mágica do mundo, né? E eu não tenho essa memória, né? Mas desde sempre a gente teve essa coisa de fazer a mágica. Esse contato. Então, sem saber o que era. Com o crescimento que a gente foi ter um pouco mais de noção. Mas para mim, pessoalmente, foi muito importante em termos de desafio, porque eu era muito tímida. Então, eu conseguia fazer o show, assim, no palco, é como se a gente criasse um personagem, mas quando eu saía, era um sofrimento, eu tinha muita timidez. É mesmo? Eu tive que fazer realmente um esforço e o show ajudou muito, porque meu pai falava, vai, sabe, vai Já lá. empurrava já. Nossa, eu fazia de tudo para não entrar no palco, eu chorava, eu falava, ele não vai fazer eu entrar chorando, ele fazia entrar chorando, sabe assim? Ele não tava nem aí. Aí, e aquilo foi, assim, foi me mostrando que eu tinha um prazer em fazer aquilo, mas a minha vergonha, ela acabava grande. comigo. Então, eu demorei muito tempo para desabrochar, para poder ser o que eu sou, porque o que eu sou é o que eu sou hoje, assim, falo pra caramba. Mas Imagina. na época, você não ouvia a minha voz. Olha. Ninguém conhecia a minha voz. Timidez. Por Você timidez. também era, Mário? Não. Eu Tímido. sou tímido. É, Hoje eu ele sou ainda é. tímido ainda. Mas... No palco eu sou diferente, né? Porque É no que muita palco- gente não me reconhece, assim, pessoalmente no palco, falam que eu sou Pessoas diferentes. Porque é um personagem também, né? Que você encara ali. né? Também. Isso, eu entro como se fosse um personagem, mas normalmente eu sou muito quieto, né? Sou muito tímido. Seu pai que desenvolvia os truques, como que era? Olha, o meu pai, ele era um fascinado pela arte, ele gostava de ser artista, mas ele era obrigado a trabalhar no mercado do meu avô. Então, meu avô tinha uma rede de mercado. Foram 7 mercados. E meu pai, ele era meio que o cabeça daquela rede. Tá. Só que ele não gostava de fazer aquilo e fazia mágica escondido do meu avô, porque mágico naquela época era uma coisa meio de vagabundo, artista, era uma coisa assim, que nem mulher era tudo prostituta e os homens eram vagabundos que não queriam tinha trabalhar. um preconceito, né? Muito, ainda mais japonês. Nossa. Não tinha japonês artista naquela época, entendeu? Então, ele teve que quebrar muitas barreiras, Japonês, o meu pai. eu tinha mercado, eu fritava pastel na feira. Isso. Aí, ele fazendo esse coisa, foi quando meu avô morreu e meu pai, ele precisou assumir, mas aí eu acho que foi inconsciente, ele fez uma leucemia gravíssima que tirou ele da gestão e quase morreu. E ali os irmãos tomaram então conta do mercado, ele pôde sair, ficou 1 ano e meio bem ruim, aquilo foi um milagre ele ter se curado, e aí ele conseguiu então se curar aos pouquinhos e assumiu o sonho dele, que era ser artista. E ele gostava tanto daquilo, mas era tanto que ele colocava a gente tudo junto para que a gente experimentasse aquela alegria, sabe? Olha. E a gente nem sabia o que Não estava tava nem fazendo, aí, né? Mas, assim, ele não queria que nós tivéssemos empregos normais. Ele não queria que a gente fosse carteira assinada. Então, ele preparou a gente para sermos empreendedores. Porque ele falava, isso é ser feliz, é você achar o que você gosta na vida, trabalhar com o que te dá prazer, porque se não for assim vai te adoecer, porque a vida dele foi assim. Então ele percebeu que quando você trabalha com prazer, você tem a cura. É a cura da tua alma, porque você nasceu para fazer aquilo. E quando é que nem assim, uma macieira que ela tem prazer em dar maçã. Ela não nasceu para ser laranja, para dar laranja. Abacate. Né? Vai ser muito difícil, entende? Não é a natureza dela. E, às vezes, o emprego, ele vai te encaixotar numa coisa que não é tua natureza. Entende? Então, ele quis provar para as pessoas que era possível você sobreviver do teu sonho, daquilo que você ama. Então, se você
faz aquilo, você tem fluxo, cara, o dinheiro vai vir sempre. Tanto que o nosso dinheiro todo, toda a nossa comida, foi paga com dinheiro de show. A vida inteira nós só fizemos isso, legal. Né? Então a gente viveu da arte. Cara, seu pai é extremamente sábio, né? E é isso. Foi a melhor lição que eu acho que ele pôde dar. De muita né? coragem. Ao contrário dos pais normais, assim, normais. Normais, O convencional. O normal é a média você mesmo. tem que largar isso aí, abandona, você tem que estudar. Tem que ter um emprego. Tem que se formar. Estudar. Você se formou em psicologia, Sim, né? isso. Você também? Não me formei. Você só foi pra mágica mesmo. Só na mágica. Porque eu você segui vai a falar carreira. Ele tá rico com a mágica. A Meire teve que fazer uma psicologia. Mas eu acho que o estudo, ele é necessário Sim. quando você vai usar esse conhecimento. Porque senão é um conhecimento obsoleto. Porque ele tá em você e você não usa pra birosca usa pra nenhuma. nada, Então não adianta nada você estudar aquilo ali. Faz sentido. Entende? O conhecimento bom é o aplicado. É o que você usa na prática. Agora, todas aquelas contas idiotas que a gente aprende às vezes na escola, você vai usar pra quê aquilo ali? Só se você vai pro mercado financeiro, vai virar empreendedor, né? Entendeu? Por isso que eu acho que eu tenho essa crítica com relação ao estudo, né? Ao método que a gente utiliza, porque ele não prepara para a vida. A faculdade não prepara para a vida. Então, a gente vai ver vários profissionais que são excelentes técnicos, mas eles não sabem se vender, eles não sabem fazer um marketing, eles não sabem fazer controle financeiro, eles não são empreendedores, mas a carreira deles é de empreendedor. E assim, eles capengam pra caramba, porque a faculdade não prepara a pessoa para ganhar dinheiro. Ela prepara o técnico. Ele prepara um cara que sabe mexer lá, por exemplo, no dente. Ele sabe a pessoa que sabe executar só o trabalho dela, mas não tem a cabeça geral, aberta. Ela não tem, exatamente. Não tem. E por isso que as sofre pra pessoas caramba. sofrem, exato, Entendeu? Porque aí acontece o quê? O que muito acontece. O cara vai lá, faz odontologia, por exemplo. Isso. Se formou, ele sabe mexer no dente, como você Isso. falou. Mas aí é isso. Aí depois ele fala, poxa, mas fulano Gasta é uma dentista, puta por que grana. não vai pra frente? Isso. Porque, ó, a doutora fulana ali, ó, que é dentista, nossa, famosa, é assim, assada. Porque Isso. aquela dentista, por algum motivo, além da formação de dentista, ela é empreendedora. Ela saiu da caixinha. Saiu da caixinha. Exato. Ela investiu no negócio. E ela a sabe se vender, que é faculdade, que você falou. todo o nosso método de ensino, ele prepara a gente para trabalharmos para os outros. Não para a gente ser dono do nosso negócio. Então, é assim, por isso que muitos dentistas, eles ganham dinheiro abrindo clínicas e sublocando, né, ou contratando outros dentistas que, na verdade, são técnicos para trabalhar para eles. Entendeu? E as pessoas adoram isso, porque elas querem uma segurança. E se você for ver bem, não existe segurança nessa vida, né? E ganha mais. E o problema de você ter um emprego é que você sempre vai ter um teto de ganho. Você só vai ganhar aquilo. Agora, o empreendedor, ele não tem teto. Não tem limite. Ele pode crescer muito mais. Exato. Né? Então, assim, o meu pai, o movimento que ele fez foi justamente de quebrar esse padrão. Eu falo que é um padrão de muito... Foi uma coisa de muita coragem dele. E coragem é uma virtude. Né? A gente precisa trabalhar isso. E de romper com tudo. Ele rompeu com a família, ele rompeu com a cultura japonesa. A gente não sabe falar japonês. A gente não sabe falar japonês. Nada. Meus pais conversavam em japonês, mas não falavam com a gente em japonês. Porque eles não queriam que a gente ficasse muito japonês. Porque, fechado, por exemplo, ali eu já era extremamente tímida. Nossa. Ele falou assim, cara, se eu ensinar a fala, a língua, a gente vai ter que aprender a hierarquia, que é muito mais importante do que você falar um japonês correto. Então, para cada nível social, você tem um pronome para você utilizar corretamente. E quando você coloca isso, por exemplo, na cabeça de uma mulher, você já está colocando ela lá embaixo da sociedade. E aí, ele não queria que a gente ficasse assim. Então, e como ele sofria muito preconceito, a gente foi criado muito fora da cultura. Entendeu? Olha isso. Interessante. Quer dizer, foi totalmente isso, né? o inverso mesmo, né? Foi, bem Porque geralmente quem vem de uma cultura, ou japonesa, árabe, seja lá qual for, ele quer preservar, né? Ele quer inserir a família, os filhos ali. Ele precisou quebrar para poder seguir na carreira artística, senão não ia dar. Ele não tinha apoio, né? Né? Entendeu? Cara, e assim, legal.
Aí vocês foram pra esse lado. Ele que assumiu essa vida, esse lado artístico dele, começou a desenvolver Isso. ali os truques, aquela coisa toda, vocês acompanhando tudo isso. E aí, em que momento que foi assim legal, que você falou, poxa, em que momento ou que idade que você falou, nossa, isso é muito legal e agora eu gosto disso, eu quero fazer isso. Falei o seu. O meu foi, acho que eu tinha mais uns 17 anos, né? Eu sempre acompanhei os meus pais, sempre fazia... A gente chegou a separar em equipes, né? Porque começou a ter muitos eventos. Então a gente começou a separar. Cada irmão foi com uma equipe fazer apresentação em vários lugares. Só que sempre amarrado a shows infantis, né? Uhum. E quando eu tive uns 17 anos, eu comecei a fazer os eventos corporativos, né? Então, para mim, essa foi uma mudança grande para mim, porque aí eu comecei a viajar para fora. Meu primeiro evento para fora foi para os Estados Unidos, e aí comecei a viajar, fazendo Legal. shows corporativos e solo, né? Aí era só eu. Aí pegou gosto. Tinha dificuldade, assim, para aprender os truques ou foi fácil? Olha, para mim foi muito fácil, porque além do meu pai também construir equipamentos, ele tinha uma oficina. Então, eu aprendi a mexer com as ferramentas, aprendi a montar os equipamentos de ilusionismo. E um amigo do meu pai, um grande amigo meu hoje, o Cirus também, que é o maior construtor de equipamentos de mágica. Então, para mim foi muito fácil assim ter aprendido a fazer manutenção, criar esses equipamentos também. Que legal, né? Eu acho que as pessoas ficam assim curiosas, e quem tá como que é viver numa família de mágico, né? Exato. Você sabe que era muito engraçado, né? Que a gente não tinha muita noção do que se passa assim no imaginário das pessoas, porque como aquilo era um trabalho pra gente, a gente ficava treinando o tempo todo aqui, era normal você ver uma mão ali, um negócio assim, sabe? Assim, uma guilhotina tá aqui ali. jantando, tem uma mão em cima da sabe mesa. assim? Aí uma vez eu fui um vendedor lá em casa, foi tão engraçado, porque assim, ele foi querer vender um aspirador, aqueles aspirador caro pra caramba e tal, né? E aí ele tava testando umas mágicas novas, né? Aí a gente foi servir um cafezinho pro cara, mano. Aí a gente veio com a bandeja, né? E aí quando o cara foi pegar o copo, saiu uma mão daqui do peito dele aqui e catou na mão dele, cara, o homem, ele teve um treco, ele quase caiu da cadeira e tal, ele falou assim, aí a gente, calma, aí a gente deu risada, tudo, mas o cara ficou meio assim, com medo, ele Chateou. não sabia que a gente era artista, eu sabia, Ah. né? Aí, beleza, né? E ele doido que ele ia fazer um show e ele precisava testar as mágicas. Aí o cara lá fazendo a venda e tal, e aí daqui a pouco ele volta, né? Ele volta e fala assim, olha, agora é o seguinte, eu vou testar o poder da mente. Você sabia que você tem um poder da mente? E ele fazendo o número com o cara, e o cara não sabia nada. Aí daqui a pouco ele vai lá e entorta os garfos, entorta a colher roda assim e tal. A taça quebra sozinha. Isso, ele fala assim, agora vamos quebrar a taça, não sei o quê, o cara ajuda lá a fazer uma mentalização e pá, estoura a taça, o cara precisou ficar louco, né? E a gente, coitado do homem. A gente é uma diversão, né? Ficar testando. A gente rindo e o homem foi ficando com medo. Né? Ele foi ficando meio assustado e tal. Olha, no final. São loucos. Foi uma atrás da outra, assim. Aí, no final, meu pai ainda ficou fazendo brincadeira lá com o negócio do cachorro, que ele mordia lá o pé do cara. Eu sei que o cara, ele saiu num pinote de casa e a gente, todo mundo dando tchau pro cara. Familiar. E no final a gente fez tananana. Porque a gente falou assim, esse homem nunca mais vai voltar aqui. Nunca mais, Que família de louco. Ai, então assim, a gente tinha essas coisas da gente achar que era tudo muito normal, né, pra gente, e quem vinha de fora via aquelas coisas que eram meio estranhas, né, mas pra nós fazia parte, assim, do show mesmo, né. Que bacana.
Não, e é muito legal, eu fico imaginando, né? Que deve ser divertidíssimo, inclusive, Isso, né? Essa convivência. E a gente também era muito pequena. Então, por exemplo, tinha umas mágicas que não. Tipo, você que tá ajudando, você tem que segurar certo para o truque dar certo. Tá. Menino, eu já fiquei presa em caixa, eu tenho fobia de caixa. Porque, assim, o cara falava assim, olha, você não solta esse nó aqui, você não solta, tá? Tá. Mas eu era uma menina. Aí, eu falava, e se eu soltar um pouquinho? Pô, criança, né? Se eu soltar um pouquinho, acabou com a mágica. Eu fiquei presa mesmo. Aí depois eu comecei a chorar. E aí, quando a gente foi ver... Olha, eu estraguei a mágica, porque era um evento, assim, de mil e tantas pessoas, lotado, e na hora de eu aparecer, não aparecia, porque eu estava presa dentro da caixa, chorando tudo, desesperada, eu saí chorando, acabou com o negócio, assim, entendeu? Então, acontecia uns negócios desses, assim, sabe, de dar errado, a mágica, né? Meu, que loucura. Dar errado pode dar, sabe? Todas as mágicas, elas podem dar errado. Elas têm Por exemplo, desculpa te cortar, mas aí é que veio uma pergunta. Quando você aprende a fazer a mágica, vamos supor eu não sei fazer nada, eu não sei fazer mágica, aí eu falo assim, eu quero começar a fazer umas aulas, né, e vou aprender a fazer. Aliás, ele dá curso de mágica. Isso. Aí, ó. Para quem não é mágico. Já quero fazer um dia. E para quem nem quer ser mágico, é um curso para quem quer fazer uma apresentação para os amigos, para quem quer aprender a cantar uma moça, para quebrar o gelo, para fazer uma reunião, para vender, para desenvolver também, para você aprender a falar melhor. Meu, mágica quebra gelo de tudo, porque a mágica é sempre legal. E a pessoa que é tímida, é um recurso que ela tem. Recurso, exato. Ela quebra o gelo. Então, uma pessoa que vai vender, ela começa fazendo uma mágica, cara, você já desarma a pessoa, ela vai dar um sorriso, você já traz uma coisa legal, tipo, pô, você é legal, entendeu? Aí, ó, que bacana. E ele é um curso voltado mais para adultos, né? E é engraçado que vinha bastante adultos, né, pais, querendo aprender a fazer mágica, para fazer para os filhos. Olha que bacana. Para se aproximar dos filhos, né? Então, que legal. E aí, a pergunta a pessoa que vai fazer esse curso, ou que vai aprender a mágica, ela precisa ter um pouco de dom, de habilidade, ou simplesmente se você realmente treinar muito ali o negócio... Só treino. É treino. É treino. É treino. Qualquer não é pessoa... Cantar, né? Que aí cantar... Mas por mais que você às vezes faz uma aula... A pessoa mesmo vai desenvolver isso, Você vai desenvolver. Isso. E cada um vai ter o seu jeito. Tá. Porque você não vai mudar o seu jeito de ser. Você vai se comunicar igual, você se comunica. É como se você estivesse fazendo qualquer ação. Porque a mágica, o que encanta na mágica é a naturalidade. Tá. Então, quando você pega um objeto, você vai fazendo natural. E esse natural é de treino. Então, você tem que treinar aquele movimento da mão até ficar natural, como um atleta dá um salto. Ok. Ficou natural, Quer dizer, é treino. Você não vai olhar mais para aquilo, a fala vai sair natural. Tranquilo. Aí você vai ficar prestando atenção mais na forma de apresentação, no seu mise-en-scène, de que forma você vai abordar aquele assunto. É igual contar piada. Para você ficar bom para contar piada, você tem que contar aquela piada várias vezes. Para você ver o desfecho, timing, tal. E aí você pega o traquejo. Aí você fica bom de contar aquela piada, porque você já contou 3.000 vezes, entendeu? A fala sai natural. Entendeu? É um conjunto, né? É, igualzinho. Pô, que bacana. Entendeu? O Rafa, por exemplo, ele é mágico. É. Todo dia que ele recebe o salário dele lá na Band, dá 5 minutos ele faz... Some tudo, né? É muito bacana. Olha, esse é o grande pedido, né? O pessoal fala, faz aparecer dinheiro. Faz aparecer dinheiro. Faça sumir. Se tiver existe dinheiro, diferença entre mágica e ilusionismo ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Na verdade, assim, pelo dicionário é a mesma coisa, mágica e ilusionismo. Mas nós costumamos a dividir da seguinte maneira. Mágico para quem faz os números pequenos, né? Esses números de baralho. Agora, ilusionismo quando envolve coisa grande, equipamentos grandes, uma equipe. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Eu falei de ilusionismo, a gente tinha até comentado aqui antes, né? Eu sou apaixonado no filme, O Ilusionista, né? Que, pô, todo mundo deve ter assistido esse filme, que é muito legal. Né? E é uma coisa de época ainda, né? Isso. É muito mais legal por isso. Você fala, nossa, então quer dizer que já naquela época
que, né, no século X lá da vida, já a galera fazia os truques e tal. E não tinha tanta tecnologia que tem, né, a gente tem hoje. Aquele truque que ele faz no filme, é possível mesmo? É possível. Tudo bem que hoje a gente tem a tecnologia até para fazer, como que fala? Efeitos, o quê? Quando é holograma, essa coisa toda. Isso. Mas vamos supor que não tivesse holograma. É possível? É possível. Na mágica, não tem o que não possa ser feito. Na verdade, assim, quando eu faço os eventos corporativos, normalmente os clientes, eles pedem os efeitos que eles querem, não o que a gente já tem pronto. Isso. Então, eles falam, olha, eu quero... ele já fez aparecer avião. Já fez aparecer modelo novo de carro, sabe? O modelo antigo some e aparece Levitar novo. carro, desaparecer no ar. Isso. Então, a gente passa algumas ideias para o cliente e ele viaja nas ideias e fala, eu quero fazer isso. É possível? Eu falo, Só depende do orçamento ali. Isso. Porque tudo é uma ilusão, né? Agora, olha só, né, Rô? Que engraçado. Uma vez... Então, essa coisa entre o que é possível e o que não é possível na mágica, ela sai tão fora do nosso raciocínio que quem é leigo, quem não conhece, acha que é possível fazer tudo. E aí, uma vez eu estava num evento, né? A gente estava fazendo o lançamento da Milka, o chocolate, que tem aquela vaca roxa, sabe? Aí, só que a gente já estava num roadshow lá. Já tava fazendo aquele negócio. E num dos estados apareceu a vaca mesmo, tamanho natural, a coisa e tal. Aí o cara da agência chegou e falou assim, olha, é o seguinte, agora eu queria ver se dava para vocês fazerem o seguinte, eu aparecer essa vaca aqui, aí a gente ficou assim, né? Porque o show já estava rodando, era uma coisa muito pequena, eram mágicas pequenas, bem pequenas mesmo, né? Porque a gente estava rodando. Não dava para você ter excesso de bagagem, essas coisas todas, né? Aí o cara falou assim, então, aí fazer aparecer no final essa vaca? Aí a gente ficou assim, mas aparecer como? Ele falou, ué, você não tem uma cartola? Você não tem cartola? Aquela cartola que você tem. Eu falei, a cartola desse tamanho, você vai tirar aquela vaca desse tamanho. Aí eu falei assim, olha, meu amigo, eu vou te contar. É tudo truque. Tem um truque. Então, assim, dá pra fazer mais. Não é o desenho do Pernalonga, não, desde gente. que a gente tem um planejamento pra isso, né? Caraca. Porque o efeito do ilusionismo é justamente a ilusão dos sentidos. Então, você vai no dicionário, tá lá, a ilusão dos sentidos. Ou seja, você tá vendo e não tá vendo. Sabe? É aquela coisa assim, é uma ilusão de ótica. Entende? Então, assim, os equipamentos e a própria mágica, ela é um desvio de atenção. Tanto que tem uma técnica chamada misdirection, que vai desviar a sua atenção do ponto principal, enquanto você está fazendo alguma outra coisa com a outra mão, sei lá. Entende? Alguma coisa nesse sentido. Então, você vai sempre conduzir a atenção para um outro ponto. Então, a gente usa essa técnica em várias outras coisas. Por exemplo, quando você está manipulando uma pessoa. Então, por exemplo, o marido chega em casa e ele não quer que a mulher perceba o horário que ele chegou, ou alguma coisa assim. E o que ele vai fazer? Ele começa a falar de uma coisa nada a ver, que é para desviar a atenção do que ele quer. A gente faz isso o tempo todo. Olha. Entende? Então, a gente usa essa técnica da mágica o tempo todo. Com a May já não ia funcionar. O cara ia falar, tá bom, agora que você encerrou, que horas são essas? Isso, exatamente. Mulher é excelente para fazer essa manipulação, sabe? Então, assim, a gente usa isso nesse caso, né, dos relacionamentos humanos. A gente usa, por exemplo, o próprio teatro, ele usa essa técnica, por quê? Quando você está no teatro, olha, é diferente você assistir uma peça ao vivo e uma peça na televisão. É diferente. Sim. Por quê? Porque ao vivo, por que é mais legal tudo que é ao vivo? Porque você tem todos os seus sentidos ali. Você tem o cheiro, você tem a temperatura, você tem a música que está tocando, te envolvendo totalmente. Então, os seus sentidos, eles estão bloqueando você dentro daquela redoma, que é o clima que você quer que a pessoa experiencie ali. Então, no caso da mágica, a gente também, a gente vai ter uma experiência. A mágica é uma experiência de você viver lá uma situação
que você fala, caramba, eu vi isso, o cara levitou em cima de mim, sabe? Eu subi no palco e eu examinei tudo aquilo e o cara na minha cara, ele fez isso. Fez tal coisa. Sabe? Então, assim, é uma experiência, sabe? Então, é isso que a gente tem que entender. A mágica, ela não está te enganando. Não é para isso que serve a mágica. A mágica serve para te encantar. Ela serve para te desafiar, sabe? Nesse sentido, assim, de falar, caramba, como se faz isso, sabe? Tem muita gente, inclusive, que fica enlouquecido, que quer saber. Que até você comentou, a pessoa não presta nem atenção direito na mágica, ela quer saber como que a pessoa como que o mágico está executando. Porque essas pessoas que vão para um show de mágica, não para apreciar a arte, mas para descobrir pra desvendar o negócio, essas pessoas, elas né? Não, elas perdem um pouco do encantamento, porque ela acha que, tipo assim, ele que não a gente está tentando enganar. Mas não é uma enganação. A mágica é uma arte de encantar. Encantamento, não é enganação. Não, muito boa. Porque essa o desfecho é sempre surpreendente. É igual piada. Quando você vai no show de comédia, você já sabe que você vai escutar coisas fora do comum. Sim. Porque justamente a graça está em sair fora do normal, né? Então a mágica, ela vai te levar para um mundo fora do normal no mundo real. Então, assim, você não vai sair do seu lugar, o mundo não vai mudar, mas você vai ver coisas que os seus olhos duvidam, né? E isso é muito legal, como eu te falei, que ele vai despertar dentro da pessoa aquela esperança. Sabe quando você vê que a vida tá uma droga? Aí você fala assim, ai, que droga, minha vida tá uma droga. E você não vê saída, vê saída. E quando você vê que algo sobrenatural pode acontecer, que algo que saia totalmente fora do que você espera, desperta dentro de você aquela esperança. Você fala assim, cara, será que vai acontecer alguma coisa de bom? E acontece. É um milagre. E normalmente acontece, porque a nossa vida, Rô, a gente acha que, às vezes, a gente entra numa espiral, assim, negativa, de que tem muito azar, sabe assim? Você começa a achar de onde vem a próxima bordoada, né? E de repente, a coisa muda. Aí, daqui a pouco, você vem com uma onda de sorte. E a vida é assim, É um né? ciclo, né? São ciclos. E aí, a gente sempre tem que ter essa esperança dentro da gente, né? Que bom. A mágica, eu acho que ela traz muito isso. Aí a gente tá falando da questão da pessoa que quer desvendar essa coisa toda. Aí, falando em desvendar a mágica, o truque de mágica, a gente lembra de quem? Ele. Mr. M. E aí a pergunta é, a opinião de vocês em relação ao Mr. M? Porque quando o Mr. M surgiu, foi aquela polêmica, né? Foi. Nossa, os machos queriam matar ele, né? Queriam. Ele foi lá e começou a revelar tudo. E aí, eu não sei se isso foi bom ou foi ruim. Na minha visão, eu acho que foi assim. Por um lado, foi bom, porque se ele desvendou um monte de truque, que era o que mais todo mundo fazia, então agora forçou a galera a começar a criar coisa nova. Isso, também. Né? É isso mesmo. Mas na visão de vocês, e aí, o Mr. M? Bom, eu lembro que na época... Eu não sou a favor do Mr. M, né? Mas eu lembro que na época que teve essa polêmica, eu tive um aumento de apresentações, né? Porque a mágica, ela ficou em evidência, né? Porque se falava, revelação, tudo, mas era a mágica, né? Então eu tive mais contratações nessa época, mas eu não... que bom. eu não gostei da maneira que foi colocado, né? Que é justamente o que a gente estava falando agora. Que a mágica foi colocada assim, que... os mágicos, eles estão enganando você. Então, o Cid Moreira fala, é assim que ele enganava. Então você tira o encanto, sabe? É que nem a história do Papai Noel, né? Assim, a gente sabe que não existe e tal, mas a magia do Natal, a magia faz parte, né? Aquela história, o personagem. E a mesma coisa é a mágica. Todo mundo sabe, né? Que você tem todo um aparato, uma coisa toda. A gente sabe que é uma arte, né? Agora,
Quando você tira tudo isso e só fica na técnica do tipo, isso aqui não é isso, é aquilo, perde a graça, porque você tira todo o encantamento, né? No sentido de dizer, acabou a tua esperança, nada de novo vai acontecer na tua vida. É como se eu dissesse isso para as pessoas. E pode acabar com essa tua esperança e com essa tua fé, porque nada vai mudar mesmo, sabe? É como se você escancarasse isso para a pessoa. Você tira dela o encanto da vida. E em alguns momentos da vida a gente precisa se alimentar desse inusitado, dessa coisa que pode acontecer, desse pequeno milagre, a gente precisa disso, entendeu? E aí quando você traz desse jeito, fica ruim, aí porque as pessoas acham né? que a gente está lá para enganar, não é para isso. Na verdade, assim, existem pessoas que aprendem técnicas de mágicas para enganar as pessoas. Você vai na Praça da Sé, uma carteira. Olha, um estelionatário. Aqueles caras que ficam com as bolinhas. Isso. Lá, isso é técnica de mágica. Vontade de dar um tiro nele. É mágica aquilo. É mágica, mas o cara é ligeiro ali e engana mesmo. Só que aí eles pegam os comparsinhas lá, tudo esquema, tudo né? um teatro, isso, tudo armado. Pra pegar a grana do povo. Então, o estelionatário, ele usa desse recurso. E isso dá do como em tudo, né? Exato. Tem gente que usa pro bem, tem gente que usa pro mal, isso, né? Exato. Agora, vocês já fizeram muito programa de TV, assim, fazendo mágica? E teve alguma que deu errado? Porque no programa ao vivo... Já teve, uma no Celso Portiolli. Putz, mas qual foi? Não, é bombado esse negócio na internet. Foi que... Acabando que eu já quero ver. Foi a primeira vez que assim, quando a gente começou a fazer televisão, a gente começou a fazer um atrás do outro, né? E o que acontece? A gente teve que construir vários equipamentos em um curto prazo de tempo. Entendi. E ensaiar... Tipo desses famosos, sabe assim, que você não tem tempo de fazer então, nada? teve uma época assim que eu fui contratado pela Record e a gente tinha que fazer um número novo a cada semana, né? Então, a gente tinha que construir, ensaiar e apresentar. Construir, ensaiar, era assim. Então, às vezes não dava tempo. Eu lembro que alguns dos números na Record era gravado. Então, teve algum dos números que não foi pro ar, porque não que deu errado, mas que não saiu legal. Porque tudo exige um ensaio, né? Então, a gente tentava fazer nesse período de tempo, se desse para fazer, se ficasse legal, aí ia pro ar, senão não ia. Passava para a próxima semana, né? Olha. E numa hora dessa não tem o que fazer, né? Não tem, porque assim, o erro é comum, acontece. Sim. Óbvio que a gente ensaia tudo, a gente se prepara para não errar, mas uma hora pode acontecer. Verdade. Que as pessoas perguntam, já deu errado alguma vez? Claro que já deu errado. Agora, tem mágica, Rô, que se der errado, a pessoa morre, sabe? Então, esses são os números de escapismo, né? Então, que daqui a pouco eu queria falar sobre isso, porque eu sei que você tem essa técnica aí do escapismo e coisa e tal. Falando nessa questão do erro, eu lembro que eu fiquei impressionado com... Aí é que eu não sei se é verdade ou não também. Porque hoje em dia também tudo que você assiste, cara, tem muita coisa que você acha que aí não é, né? Tem um número que o cara tava fazendo uma mágica, não sei se você chegou a ver esse vídeo, talvez você tenha visto, que ele botava uns negócios assim, era um espeto assim de metal dentro de um saco. Ele faz isso. Sacos de papel, e a pessoa ia meter. E teve um que a mulher meteu a mão e espetou a mão e foi. É de verdade. Mas eu vi aquilo, eu falei, é de são verdade. Vários dá errado mágicos de verdade. É mesmo? Porque aquilo ali, o nível de erro, a probabilidade de erro daquilo é alto. É mesmo? É alto, você entendeu? É isso que eu tô falando. Deus, cara. Então, assim, é legal? Tá errado, pode. Mas o problema é que tem umas que quando dá errado é zoado, você entendeu? Meu Deus, cara. É arriscado, sabe? Era real mesmo. mesmo. A gente pode fazer aqui. Não, você vai isso. Aliás, faz uma aí pra gente... Eu vou te ensinar uma coisa, Mário, que essa não tem erro. Toda vez que você for fazer uma mágica, ao vivo, em qualquer lugar, num programa, enfim, se der errado, você simplesmente vira pra câmera e fala... Pegadinha do malandro! Mas é assim mesmo. Que resolvido. Olha, você sabe que... Você sabe que uma coisa que eu aprendi com a mágica é virar cara de pau e usar o óleo de peroba na cara, né? Porque
Justamente porque às vezes dá errado, né? E aí você tem que ter o plano B. E como você trabalha com elemento surpresa, a pessoa nunca sabe qual é o final da mágica, você ainda tem essa vantagem, Tem a vantagem de improvisar. Exato. E eu acho isso muito legal para a vida. Quer dizer, a mágica me ensinou tanta coisa para a vida, né? O fato de estar sempre me expondo, né? Sendo que eu era extremamente tímida, né? O enfrentamento, e é uma coisa que eu falo assim para todo mundo aí que está em casa, né? Tudo que você tem medo, você precisa enfrentar. Sabe? Porque quando você percebe que você tem uma força além do teu medo, que você consegue vencer isso é uma fortaleza. Então eu fui vencendo o meu medo de errar. Imagina uma pessoa tímida errar numa mágica. Sabe? É o fim do mundo. É que nem uma pessoa tímida ter que fazer uma apresentação e errar na apresentação, ou dar um branco. Você fala, nossa, vai acabar meu mundo agora, né? Mas quando você vê que você erra, olha, já aconteceu de tudo com a gente. A gente já caiu do palco trocentas vezes. Sério? Várias vezes. Eu já caí no palco várias vezes. Já aconteceu, assim, arrebentar o maiô, assim, pluf! Né? E aí a gente tem que sair correndo do palco. A minha irmã foi tão engraçado, minha irmã uma vez. O absorvente dela saindo aqui, a gente dançando, e aqui tudo do lado. Cara. O menino não conseguia parar de rir. Ela entrou, aquele mote assim pra fora. Irmã. Porque, eu vou te contar. Você viu a cara dela quando ela foi falar, minha irmã. Nossa, minha irmã. Nossa, olha, acontecia tanta coisa na nossa vida, era tão engraçado, que você vai pegando traquejo de vida, você vai ficando anestesiado. Você fala, não tem o que fazer. Né? E depois quando começa a acontecer um monte de coisa assim na tua vida, que você vai vendo que você não morre, aquilo te fortalece. Bacana. Então ela fala assim, já cai no palco? Ok. Já aconteceu... Já estourou o maiô. Tá tudo certo. Já espetei a mão no negócio, tá tudo certo. Então, assim, conforme você vai vendo que você consegue enfrentar essas pequenas coisas da vida, nossa, aquilo ali foi me fortalecendo também, né? Bom. Então, é um aprendizado que eu tenho, assim, do meu pai, porque ele enxergava em mim um potencial artístico. Eu amava fazer os shows, mas eu tinha muita vergonha, então eu não conseguia fazer direito, sabe? Eu não conseguia estar no palco me empoderando daquilo. Você não se doava da maneira que teria que ser. E aí foi na adolescência que eu me cansei de ser tímida e falei assim, eu não quero mais ser isso. Eu não quero mais ir para uma festa e não comer. Eu não quero mais ir para uma festa e não dançar. Eu não quero mais, assim, passar a vontade da vida. E aí, porque eu era boa só no palco, mas fora do palco eu era uma ameba. Então eu falei, cansei de ser ameba na vida. Então eu tinha que trazer um pouco daquele personagem para minha vida e aprender a ser mais tranquila também no dia a dia. Então, aí fui enfrentando, agora não para mais de falar. A gente percebeu. Ó, tem várias perguntas aqui chegando. Que legal, ótimo. Qual foi o melhor truque e qual foi o mais desafiador? O mais desafiador foi o que eu fiz no Fantástico, que foi um escapismo a 30 metros de altura, com uma corda pegando fogo, pendurado pelos pés, e menos de 3 minutos para tirar uma camisa de força e escapar na corda auxiliar. Olha, Rô, eu quase morri. Mas isso é verdade? Isso é verdade. Tipo assim, o escapismo, quando a gente vê lá o cara amarrado... Não, se ele cair de lá, ele morre. É mesmo? E eu fiquei louca que ele foi fazer esse negócio. Eu falei, cara, você não precisa louco, fazer cara. isso. Eu achei que eu era louco, mas você... ele é louco, né? Aí eu falava assim, não, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer isso. Eu falava mas assim, eu vou, né? Nossa, eu fiquei louca. Mas eu gosto de fazer esses números para me desafiar mesmo. Então eu já fiquei embaixo da água, a 5 metros... preso dentro de uma caixa para tirar a algema, de uma caixa pegando fogo. E existe, por exemplo, quando você está nesse truque de escapes, vamos supor que você está dentro da caixa, dentro de uma piscina lá, 5 metros de profundidade, aquela coisa. Existe um plano B? Tem o plano B, só que o que acontece? Vai entre os mergulhadores auxiliares, né? E qualquer sinal que eu dou para eles, eles sabem que eu tô com um problema lá dentro. Mas assim, vamos supor que dê algum problema.
Se eu engolir um pouquinho de água, não dá para engolir só um pouquinho. Você já se isso que eu afogou. ia falar, então, mas assim E começa... até, menina, e às vezes Meu a Deus, equipe não percebe. Que foi o que aconteceu com aquele mágico que morreu. Foi, então, teve um... Porque você combina com a equipe, olha, Sim. se der alguma coisa errada, eu vou fazer tal sinal. E quando a equipe não percebe o sinal, ou quando não dá tempo do cara fazer o Fazer sinal. o sinal. Entendeu? Tá no pânico ali, às vezes. É, Isso. entendeu? Meu Deus. E aí, morreu mesmo, né, sabe? Morreu. Morreu. Entendeu? Passou da TV. Mas e teve tudo. vários outros mágicos Teve que vários morreram. morreram. Caraca. É. Ou que se machucaram muito, né? É. Então a gente sabe porque a gente tá no meio. Né? Na história do negócio da mágica, não foi o Rudine que também morreu com... O Dino, Foi, ele mas não morreu... foi por causa Foi da por mágica, porque ele teve um problema de saúde, né? Foi É. um apêndice, né? Então, e ele... Foi no porque ele meio da fez um mágica, truque estourou pra lá. subir. Não, na verdade foi ele fazia um número É. que ele levava um soco de qualquer pessoa e ele aguentava firme, né? É. Só que, mas ele Tyson se foi lá. preparava antes, né? Então uma pessoa, quando ele estava saindo do palco, foi lá e deu um soco sem avisar Putz. para ele, e aí ele teve um problema no apêndice e morreu, acho que 2 dias depois. Olha isso, que loucura. É. Agora, a mágica, ela sempre tem, e o Houdini tinha muito isso, do estudo esotérico, né? Que é essa coisa de você trabalhar também o poder da mente. Ela está muito ligada a isso. É. Como eu falei, né? Como a mágica, ela está muito ligada também, ela tem as raízes na religião. Então, você tem toda uma linha também que trabalha o mentalismo, né? E, assim, e o Houdini, ele estudava... De verdade, ele estudava seriamente a questão do espiritismo, da questão. Ele ia ver se aquela coisa das mesas dançantes lá dos espíritas era verdade ou não. Então, ele também tinha essa coisa de desmistificar e tirar os. Como a gente Ele tem era- o olhar do truque. Ele era meio Mr. M da época, né? Ele era tipo o Padre Quevedo, o sabe padre- assim? Não existe. Isso, né? É. Mas é interessante, né, que é uma porta que sempre fica entreaberta na arte mágica. Porque eu acredito, né? A gente sempre tem muito essa coisa, né? Que nem às vezes a pessoa ela fala assim: vocês hipnotizam a plateia, né? Para você fazer um truque para as pessoas enxergarem o que vocês querem que ela enxergue. De uma certa forma, a gente traz isso, né? A gente acaba criando uma condição. E existem, sim, pessoas que são muito mais vulneráveis do que outras. Então, você vai ter os shows de hipnose, né, que eles são uma vertente da arte mágica e que vão trabalhar isso. Então, a gente faz alguns movimentos, alguns comandos para a plateia como um todo. O que faz a hipnose, o hipnotizador, ele identifica essas pessoas que são mais vulneráveis a isso, né? E é interessante que realmente funciona. Então, assim, a mágica, ela também trabalha num nível, mas é um nível muito comum até. Nós somos hipnotizados todos os dias, sabe como? Com a televisão, com as redes sociais. Aquilo ali é uma hipnose. É uma hipnose. Entendeu? A pessoa, ela não percebe quanto tempo ela fica naquele negócio. Sabe? Muitas vezes você cria o seu mundo interno. Todo mundo já teve uma espécie de uma hipnose quando você está numa paranoia de que alguém está te traindo, ou de que alguém está te perseguindo, ou que aquela pessoa quer puxar o teu tapete. Então, você começa a entrar num mundo, né? Então, existe esse que é uma coisa muito comum, é um nível comum de hipnose, né? E você vai ter uns níveis mais profundos, que é quando uma pessoa come uma cebola e ela diz que é uma maçã. Ela não sente o gosto da... É o cérebro. Mas você falando isso, eu lembrei. Eu já tive uma época uma paranoia dessa de hipnose. Achei que eu estava sendo traído, e depois eu fui, né, investigar e ver, e aí eu descobri que eu estava sendo traído. E eu parecia um alce com uma galhada na minha cabeça, mas aí tá tudo certo. Todo mundo já superei tem. essa... Eu tive um show em cartaz, ele chamava Realidade ou Ilusão, né? Porque as pessoas sempre me perguntavam, isso que você faz é de verdade ou é ilusionismo, né? E eu fiquei pensando, por que as pessoas ficam perguntando isso, né? Mas a resposta ela é bem simples. Se a pessoa acredita que aquilo é uma ilusão, de fato é uma ilusão. Né? Se é real, também é real.
Inclusive eu faço um número de mágica que eu vou fazer agora para vocês. Quero ver. Que eu mostro exatamente isso que eu tô falando. Vamos lá. Então, eu vou fazer e vou ensinar para vocês também. Então você vai aprender a fazer um número de mágica, tá certo? Temos um envelope. Olha só. Com notas de 1000. Ah, não. É um... Bom, aqui tem uma cartolina, tá? Isso aqui você pode fazer em casa depois. Legal. No centro você pode pintar uma bolinha preta, dessa maneira, tá? O importante da mágica é só lembrar da ordem, tá? De um lado é um ponto só, do outro lado são 2, do outro lado são 3 e do outro são 4 pontos, tá bom? Não entendeu? Pô, eu vou explicar de novo, ó. Pera aí. Vamos ver, hein, ó. Respira. De um lado, põe até o óculos. Um ponto desse lado, 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos, tá vendo? Bom, isso aqui é uma ilusão de ótica, né? Na verdade, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz. Quando eu digo que tem um ponto aqui, eu estou mentindo. Na verdade, existem 2 pontos, olha só. Tá vendo? Ó, já tá ensinando, então, eu gente? cubro aqui, ó, mostro bem rápido, falo que tem um ponto e todo mundo acredita, né? E aquilo que eu falo, né? Você já tem um modelo mental disso daqui. Eu eu disse que tem um ponto e você acreditou, né? Porque você imaginou um dado aqui. Porque eu também não estou vendo e o dado você sabe que o ponto é no meio, né? E quando eu faço isso aqui, ó, a impressão que são 3 pontos, tá vendo? Porque no dado, os 3 pontos, eles são em diagonal dessa maneira, tá vendo? Então, entendeu como é que é? Cobre aqui um ponto, e se eu cobrir aqui, são 3 pontos. Do outro lado, a mesma coisa. Quando eu digo que são 2 pontos, na verdade são 3, o outro está escondido, olha só. Tá vendo? Caraca, brother. As pessoas não se perguntam, mas elas acreditam no que eu tô falando, entendeu? Então, aqui, ó. 4 pontos, tá vendo? Que maneiro. Então, eu vou fazer bem devagar aqui, ó. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos, tá vendo? Que maneiro. Mas quando você for fazer essa mágica, e vocês forem fazer essa mágica, precisa estar bem atento, porque às vezes a pessoa pode falar, tira a mão, mostra para mim o 3º ponto. Aí você faz um passe mágico. Faz um passe mágico, mostra que tem 3 pontos desse lado. Caraca, brother. Do outro lado a mesma coisa. Você faz um passe mágico, mostra que tem 4 pontos desse lado. Mas eu gosto de complicar um pouquinho mais. Então mostra que desse lado tem 5 pontos e do outro lado tem 6 pontos. Aí no final todo mundo bate palmas. Isso, cara. Ai, muito legal. Você fez o quê? Um imã aqui? Não. Agora é o que desvenda. Não, eu acho que é um imã que ele colou ali. Né? Que legal. Mas você vê, eu quero aprender isso aí depois. É legal, né? É muito bacana. Então, é aquela ali, né? A gente fala, caramba, como eu não tô vendo? Eu tô vendo, mas eu não tô entendendo, né? Não, porque a hora que você fez a primeira, eu meio que, é a questão do dado, eu imaginei mesmo. Isso. Mas aí eu falei, ele tá com a mão ali, pode ser que ele tá tampando alguma coisa. Que aí, a hora que você mostrou tampando, eu falei, realmente não tinha ali. Mas depois complicou. Aí o mágico, para construir os números, ele quebra os paradigmas, Isso. né? Então, as pessoas já têm um modelo, elas acreditam que é sempre daquele jeito. Todo mundo tem um modelo mental. Quando você mostra uma imagem como essa, já vem na cabeça da pessoa um dado. Então, é automático que você deduza que tem um ponto ali. E é automático que a pessoa pensa assim, tá lá na mão dele. É automático, você fala assim, tá na mão dele, né? Aí, beleza. Até lá você já tá satisfeito, você fala, opa, agora aqui sou já... Mr. M, já descobri. Já descobri, né? Isso. E conforme vai evoluindo a mágica, a gente vai quebrando o paradigma da pessoa. Aí você vai confundindo a cabeça. E exatamente. É sempre assim. Então, assim, toda mágica, ela é montada do final pro começo. Ou seja, primeiro eu olho o ponto onde eu quero chegar e depois a gente vai pensando como que eu faço para chegar nesse resultado, né? Então, é a estratégia reversa, sabe assim? Do tipo assim, eu cheguei aqui, tá? E para eu chegar nesse ponto, o que eu precisei fazer, né? Por isso que, às vezes, a pessoa, quando ela vai na lógica tentar resolver uma questão da mágica, ela não consegue. Ela começa a mirabolar tanto, ela fala, eu já sei, você pegou isso, pegou aquilo, foi um imã, foi não sei o quê. Eu falo, gente, não é nada disso, é tão simples, né? Porque talvez é isso. A pessoa, ela vai simples que a pessoa jamais vai imaginar aquele óbvio. Ela cria, né? Isso, ela cria um treco lá na cabeça dela, entendeu? Olha que loucura. Tem aqui perguntando o seguinte, e os mágicos famosos, como o Angel? Chris Angel. Sei nem que... o Chris Angel. Chris Angel.
Cara, ele faz uns negócios loucos. Faz. Também. Ó, aí botaram vários nomes aqui. O Angel, o David Blaine. David Blaine. Dynamo. Dynamo. É Dynamo ou é Dynamo? Dynamo. Dynamo. É, O Copperfield é das antigas, né? Ai, Copperfield eu era ainda. fã, Eu lembro que dele. quando você falou do Fantástico, tinha o quadro do Fantástico que apareceu as mágicas dele. Nossa. Uma vez ele fez sumir um avião, um Boeing. Isso. Então eu lembro, eu era Aí pequeno. ele era todo charmoso, Mas né? ele continua ativo ainda. Ele tá em continua. cartaz em Las Vegas, né? Esses caras tudo vão pra Vegas, né? Sensacional. Esses caras, como o David Blaine, o Andrew, etc e tal, eu vejo, tem muito vídeo, né? A galera assiste esses caras muito Isso. hoje pela internet, né, os vídeos da internet. Eu andei vendo uns vídeos também que tem muita coisa que por conta de ser vídeo, o cara faz o truque na edição. Isso. Então, quer dizer, aí você com fica meio essa chateado. onda- Você fala, mas aí então também não é uma mágica. O cara É. já tá ali combinado, é uma edição Você e sabe que foi. com essa onda de vídeo, a gente começou a ter uma outra vertente da mágica, que são mágicas específicas para programa de TV. São mágicas específicas para ser vista em vídeo, não é isso? Exatamente. Tem É uma especialidade. O Chris Angel, por exemplo. Ele começou muito com os vídeos, né? Mas hoje ele também está em cartaz em Las Vegas. Ele também tem um acervo grande, assim, de mágicas para ser feita ao vivo, né? Mas, assim, em vídeo ele tem muita, né? O que você acha das mágicas dele? No começo... É um truque fácil? É difícil? É mais ou menos? Ah, não, de vídeo? Mágica de vídeo, tudo. assim, você consegue fazer muito mais coisas, né? Pelo vídeo. Mas ao vivo eu gostei muito da apresentação dele. Você assistiu né? ele Assisti. lá ao vivo? Assisti ao vivo. Ele é Eu bom acho- mesmo. É bom. Eu acho que o bom do artista é a experiência que ele faz você sentir. Então, assim, eu acho que não é tanto a técnica. Eu vejo, assim, que as mágicas que as pessoas mais gostam são as mais simples, tecnicamente falando, em termos dos mágicos. Porque, assim, para quem não sabe, os mágicos têm congresso de mágica, você tem várias modalidades técnicas, você tem premiações. Então, assim, é um negócio sério. É um mundo É mesmo. um mundo lá. Né? Agora, a gente percebe assim, por exemplo, tem um nível top dos mágicos, que é o tal da manipulação, que é o mais difícil, que é o prestidigitação, que depende muito da habilidade técnica do mágico, né? Não tanto dos equipamentos, não tem aquele glamour, aquele show, aquela coisa toda. É uma coisa mais técnica, mais difícil. Só que, às vezes, o que agrada a pessoa não é exatamente o mais difícil ou o mais técnico, mas é o que traz, o que encanta. Então, às vezes, a pessoa ela não precisa ser tão técnica, mas se ela é capaz de te encantar, que aí vem toda aquela questão do profissional, que a gente estava falando até do dentista, né? O exemplo do profissional liberal. Você pode ser um excelente técnico, mas se você não tiver as outras habilidades, você não vai conseguir se destacar no mercado. A mesma coisa com o mágico. Ele pode ser um super técnico, mas se ele não tiver uma boa postura de palco, se ele não tiver time no palco, se ele não tiver toda aquela mise-en-scène, aquela outra coisa, não vai ser legal. Entendeu? Então, o artista também tem essa coisa de ser completo, mesmo como mágico. Às entendeu? vezes eu faço uma apresentação no teatro com equipamentos grandes, com 6 pessoas na equipe, no palco. E às vezes eu vou fazer um número com cartas que agrada mais do que numa apresentação no palco. Com um monte de gente, super... O David Blaine, por exemplo, é ele que faz as mágicas na rua, não é? Que ele vai Isso, pegando é mágico de rua. Esse estilo, o que você acha desse estilo É o dele? close-up, né? Eu gosto muito de close-up. Eu também eu faço muito close-up, que são essas mágicas de proximidade, né? faz uma pra ele. E muita gente gosta, assim, prefere essas mágicas de perto, porque acha que no palco você tem muito muita recurso, parafernália, né? Porque você vê que no vídeo ele tá do nada, ele chega aqui, junta uma rodinha, pega uma. Faz muita coisa com cartas também, né? Aqui, eu trouxe aqui uma com cartas. Eu trouxe aqui um baralho. Essa modalidade aí que ele tá falando do David Blaine, que é uma coisa mais próxima, que você faz com coisas mais assim. Entendi. Participativa. Vamos lá. Tá aqui em cima da mesa, tá certo? Tá. Eu vou pedir para você pensar no valor e naipe de uma carta. Valor e naipe. Tá, então, deixa eu ver. Já pensei. Pode falar agora no microfone para todo mundo Pensei escutar. no Ás de Ouro. O As de Ouro, não quer mudar?
Não, Tem certeza? eu tenho. Tem certeza? Ah, tenho. Então tá. Então eu vou abrir aqui, ó. Ferrei a mágica. Esse- Tem certeza? Não, tem. Esse baralho eu não vou sei. mostrar aqui, ó, que É. todas as cartas estão viradas para baixo, ok? Tá. Nada de especial. Baralho azul, Especial. bonito. Né? Opa. A não Ah, ser meu. uma única Não, não, carta virada para cima de Cara, todo que esse isso? baralho. E eu perguntei para você várias vezes Tem se você certeza? não queria mudar, mas olha só, se você mudasse, aí ia ser um problema, porque essa é a única carta Que vermelha. isso? Uau! cara? Muito legal, né? Não, agora bugou minha cabeça. Como assim, cara? Ai, é isso, né? Cara, o ser humano é muito Me curioso. ensina isso. A gente quer sempre saber. Não, mas peraí, eu podia ter pensado. Qualquer uma. Qualquer Qualquer uma. uma. Eu Isso. ainda São pensei, 52 cartas eu do pensei baralho. essa e pensei mais duas opções que eu ia falar. Falei, não, vamos falar Isso. essa, que essa aqui já. Isso, que eu já vou ferrar ele. E quando você falou, você não quer trocar? Eu falei, tá vendo? É porque eu falei uma carta que não tá ali. Isso, é. Ele quer que eu troque pra. Isso. Caraca, brother. É muito legal. Então, a mágica ela traz essa coisa, né? Como assim, cara? Não, Da agora, surpresa. agora eu buguei mesmo. Que isso, cara? Ai. Isso é um truque? É a mágica, é uma mágica. Então, É uma mas mágica. existe um caminho pra chegar nisso. Isso. Eu consigo fazer isso, por exemplo? Consegue, consegue. Caraca, meu. Não, dá pra Não, fazer ô assim. Rafa, é sério, cara? Como assim o cara adivinhou assim de primeira do nada uma carta... É. Então, olha como é bacana, né? Como você instiga a pessoa e como a mágica facilita o contato com as pessoas. Uhum. Imagina, vamos supor, ele não conhece você e aí ele precisa fazer uma venda, aí ele vai quebrar o gelo, faz uma mágica e tal. Pô, a pessoa já fala, meu, que legal, você tira daquele contexto de tensão, de negociação, e aí você traz mais pro lúdico. Não, você já ferra é a muito cabeça do cara, legal, porque agora eu tô aqui, eu não consigo Isso. pensar, eu tô pensando como que ele fez isso. né? Né? A pessoa já fala, meu Deus... Você sabe que, olha, eu tinha um amigo que ele usava a mágica para poder cantar as meninas. Ele era muito tímido. É. Era muito tímido. Então, assim, ele não tinha assunto, né? Ele achava que ele não ia ter assunto. Então, ele falava, oi, tudo bem? E as mulheres, elas ficam muito encantadas com essa coisa do poder mágico. Ela quer saber, ai, nossa, que... Porque encanta. Você tem um poder sobrenatural, você fala, meu, essa pessoa tem uma coisa e eu quero saber o que é. E o ser humano, por ser muito curioso, a mágica instiga a curiosidade. Eu quero saber o que mais essa pessoa tem aí que eu não tô vendo, sabe? Então, ajuda muito até pra pessoa namorar, pra paquerar, sabe assim? Aí ele usava... legal. Ele falava assim, dava certo. Aí, bom, a gente dava muita risada, Você já né? fez isso? De usar pra paquerar? É. Não. Nunca quando, usei. Mas quando você fazia as mágicas, na época, assim, Ai, você às não vezes tinha as tinha. fãs, os fãs que, poxa, ficava, nossa, essa mina, vou namorar com ela. Você sabe Ela que eu vai não- fazer aparecer notas de Já dinheiro pensou? pra pagar o restaurante. Não, você Ou não, né? acredita que o pessoal acha que tem medo, né? É, ia falar, ixi, não dá pra enganar. É, Como que eu vou- é. Ou ela vai me enganar. Isso. Eu acho que as pessoas têm. Os homens têm muito medo de passar uma cantada para uma artista que está, principalmente se ela está em ação. É. Então, por exemplo, vamos supor que é uma atriz e tal, e ela chega e está fazendo alguma coisa assim, o cara tem medo. Ele tem medo da reação da mulher. Vai que ela fala alto, um não. Vai que, sabe assim? Entendi. O fato da gente estar numa posição de destaque ali naquele momento inibe. Fica, Então é muito mais fácil ele levar uma cantada, que acontece muito mais do que uma mulher receber uma cantada num evento ou coisa assim. A não ser que não esteja ali numa posição de muito destaque, entende? Mas é mais difícil, eu acho. Eu acho que os caras têm medo. Olha, Vai que... besteira, né? Vai Vocês que são frouxos. Não tem medo, não. Ai. Tem mais alguma com cartas que dá pra... Tem, eu vou ensinar aqui para vocês, então. Agora, essa é muito pedida. Aliás, gente, Não, essa prestem que você muita fez, atenção olha, para meu vocês Deus do fazerem essa que ele vai fazer agora em casa. Então essa aqui, Olha ó. só. essa dá pra- Você tem revista em casa? Tenho. Revista velha que você não usa mais? Ah, deve ter. Olha essa, eu Rafa, recortei presta aqui, ó, atenção, olha só. alguns Pedaços pedacinhos de revista, de tá? revista. Você pode pegar em casa. Tá. Revista velha, Menina. Olha lá, pode ser tem- revista tem nova. até uma...
uma foto a aqui da manchete. Marília Gabriela Isso. com o Teodoro. Isso. Aí recorta mais ou menos desse tamanho, Tá. Isso. junta... Gente, olha só o que que é um desejo Todos- se transformar em realidade. A mágica Dessa faz maneira. isso. Junta juntou todos tudo. dessa maneira, Tá. faz um Isso. passe mágico assim, ó. E... Uau, olha só, gente! Não, Ai, que isso, muito cara? bom, muito bom. Que Olha só. isso, cara? Olha, se eu, Não é soubesse, eu tinha bacana? que ter aprendido esse truque antes de viajar, né? Isso. Mês passado, que eu já... Exato. Quanto deu a Muito conta? legal. Só um minutinho, deixa eu Como pegar não? aqui. Tem revista aí? eu já Tem fiz isso revista? no restaurante. Aí o garçom pega aqui e fica olhando, olhando, não é, sabe tipo, se devolve. Ele acha que é se recebe falsa, né? Ele fora. acha que é falsa. Cara, que maneiro esse truque. Eu vi um vídeo de um que o cara fez, esse foi sacanagem, mas foi engraçado. O cara pegou o cartão e colocou dentro da máscara e pôs a máscara. Então o cartão tava aqui dentro. Ah, sim, sim, sim. Aí ele chegou em algum lugar, comprou alguma coisa. Aí na hora de pagar, o cara pegou a maquininha, digitou, aí ele pegou a maquininha, aí ele fez assim, ó. Ele fez assim, tal, rezou. Aí ele pegou a maquininha, fez assim, ó. Entendeu? Deu um beijo, só que nessa aqui deu um beijo, é aproximação, né? Pum, pagou e pagou. Aí o cara pegou, ficou tipo, como assim, cara? Ai, que legal! O cara, né, meio Então, que fez meu, uma isso é oração, muito né? legal. Falei, Essa cara, sacada. é- Ah, mas você vê, né? Isso não precisa ser mágico pra fazer, né? Não precisa ser. Não, essa E é foi legal pra séria. caramba. Gente, né? como assim você transformar a revista em dinheiro? Eu tenho um monte de revista em casa, vou ficar Isso. rico. Vou cortar tudo. Sensacional. É muito bacana. Mas, por exemplo, aquela que você fez com as cartas, daria pra fazer de novo? Não, só funciona uma É vez. uma vez. Eu separo, Tá. ó, antes de vir pra cá, eu separei já essa carta, porque eu falei, eu acho que ele vai escolher aqui. Ele vai escolher o Aí eu Ás e o separei Ouros. e trouxe aqui. Mentira, ele não fez Ó, o isso. Rafa falando. Não, é lógico, ele tá me zoando. Não é possível. Mas depois você vai me ensinar, que eu quero aprender isso aí. Isso. É, Ai. eu vejo muito que os caras fazem esses truques na rua. Tem um que eu acho genial, não sei se é o Dínamo que faz, que é aquele que ele pega um baralho também, a pessoa assina uma carta, Sei. aí ele põe no meio do baralho, ele faz isso aqui, daqui a pouco ele joga, E pum, Pa- aí uma parece do vitrine, outro aí daqui a lado. pouco tá a carta que a pessoa só colada na vitrine pelo lado de dentro, cara. o David Blaine faz essa. Meu Deus, cara, mas como isso? Isso é também, você sabe fazer? Também. A maioria, assim, dos Eu vou ter que números... fazer eu- seu curso, cara. Isso. Pelo amor de Deus. Aí você vai aprender. E, por exemplo, esse tipo de truque, é um truque difícil pra caramba pra fazer ou não? É o ensino básico, Tá. né? Números com cartas que você pode fazer. Porque esse aqui tudo precisa de uma preparação, né? Mas os Entendi. números básicos você consegue fazer em qualquer Tá, lugar, em qualquer né? lugar. Então você, inclusive, pode pegar objetos que você já tem em casa e fazer números de mágica com esses objetos. Por exemplo, o garfo, um copo, Guardanapo. uma caneta, Tá, com vários desses objetos. bacana. Que é- Tem um vídeo que é E antigo. aliás, hoje em dia, né, como nós estamos vivendo no momento da experiência, o que ele faz bastante assim é fazer aparecer o diretor da empresa, sabe? Ah. É fazer aparecer a pessoa que é o palestrante lá do evento Ah. como uma celebridade. Entendi. Então, que nem a festa de 15 anos. Então você tem lá, aparece a debutante, Tá. entende? E por que é isso? Hoje a pessoa quer fazer a mágica. Entendi. Ela quer quer O participar. próprio do- diretor quer fazer ser a mágico, a mágica gente ali. ensina alguns números de Olha. mágica que ele pode fazer na apresentação, ele pode aparecer também. Isso. Porque imagina, ele depois no final de um discurso, É. ele pega e faz Ele aparecer faz uma aparecer, flor, uma olha. coisa que tem a ver com o discurso que ele acabou de fazer, Tá. entendeu? Então você traz o aspecto lúdico para aquilo. Já rolou algum É legal que, pra caramba. por exemplo, era um casamento e aí a noiva aparecia, Tem. ou o noivo, ou o noivo desaparecia e aí não Tem, tinha a gente tem um equipamento novo que é uma impressora 3D. Você sabe como é que funciona? Uma impressora 3D que ela imprime. que ela vai... Você coloca lá no computador qualquer Ela coisa e ela vai imprime. A gente tem uma de soltando- 4 metros de altura, Ah, 3,60 de altura. ela vai... Então você coloca a imagem da pessoa e ela imprime a pessoa real. Que legal, É. cara. Olha que bacana. Você sabe até nesses shows sertanejos, Hum.
que os artistas somem do palco, aparecem em outro lugar, sabe? É Olha. muito legal, dá para usar em vários lugares. Quem usou um tempo atrás, eu acho que esse negócio no show sertanejo foi o Zezé de Camargo, né? Que ele fez sumir a voz dele assim no Eu achando que era uma... Aí, então Isso mesmo. foi bom pra caramba. Ai, gente. Ô, Mário, falando do negócio do escapismo, que eu fiquei com isso na cabeça. O escapismo, cara. Você já falou, pode dar errado. Pode dar Então, errado. quer dizer, é uma mágica que tem um risco mesmo. Isso. Real. A E maioria por que você dos optou por fazer isso? Cara louco. Ai, né? pois. são desafios, é um desafio Tá. pessoal que eu tenho, que eu Você gosto não te de... dá medo, não? Dá, Você dá tá- medo. Esse da camisa de força, eu não sei se eu faria de novo, né? É. Deu certo. Porque né? a- Você tá aqui. Assim, o número da camisa de força, por mais que eu esteja sozinho fazendo o escapismo, tem toda uma equipe envolvida ali. E cada componente, cada pessoa da equipe, ela sabe o que tem que fazer ali. Então, se uma das pessoas erram, se eu fizer errado, já deu errado. Já deu tudo. errado. Mas se uma delas também fizer alguma coisa errada, já deu errado o número. Caraca. Eu Então faço... é muita confiança, Você tem sabe, que- nos outros. Você tem que confiar muito na equipe, né? Por mais que você tenha todo um treinamento, pode dar errado. Eu dou o exemplo do avião, por exemplo. Quantas pessoas são envolvidas para construir um avião e mesmo assim ele cai? É. É. Então, E geralmente quando ele cai é por uma falha isso, humana. também uma sequência Uma de sequência falhas. É uma de sequência falha. de erros, Por exemplo, você estava contando que já teve os casos do que morreu, né? Esse que você falou que morreu lá. Você estava falando de um que o cara estava pendurado, tinha uns carros, como é que era? Isso foi, acho que há 2 anos atrás, um mesmo escapismo, só que ao invés dele se soltar e descer, ele tinha que sair de 2 carros que estavam em pêndulo, Tá. que iam bater nele aqui, ó, Tá. no meio, né? Então, ele não conseguiu escapar e os carros Bateu? bateram nele. Ele não morreu, Ah, não morreu? não morreu, mas ele ficou hospitalizado. Eu não sei o que aconteceu depois. Né? Partiu no meio. É. Praticamente. É. Nossa, que loucura. Aí é uma cara. doideira, né? Mas é isso, Faz eu acho tempo que você faz esse... Faz tempo. É? Desde os 18 anos já comecei fazendo os Você já começou escapismos. Né? fazendo. E é uma coisa assim que tem sempre vai ter alguém fazendo esse tipo de desafio. Vou ficar enterrado vivo não sei quanto tempo. Nossa. Sabe, essas coisas assim. Ai, meu pai já tinha essas biroscadas, né? Porque ele ficava dentro de um barril com água é o lá Chaves, e ele. ficava Chaves, lá. Ele quebrou tomava o recorde na Coca-Cola, época. comia Embaixo sanduíche. d'água. Ele no Silvio Santos, ele tomava Coca-Cola embaixo d'água, comia sanduíche, lia Comia jornal banana. e ficava lá. Embaixo da. Aí ele ia no show do Gongo. Aí depois, o Silvio Santos ficava doido lá com ele. Ele ganhou, então, depois uma passagem para o Japão para competir lá. Ele quebrou o recorde naquela época, era de 5 minutos e 7 segundos, mais ou menos, embaixo d'água. Depois, ele foi desafiado pelos caçadores de... Não. de pérola. Ah. Porque lá a apneia, no muito Japão, comum. é uma coisa bem sagrada até. Você não pode catar as pérolas de qualquer jeito. Você tem um pessoal treinado para aquilo, né? É? Que mergulha de snorkel, ele mergulha Tá. sem equipamento, né? Então, Só no fôlego ali. só no fôlego. Porque isso faz parte de todo o ritual de trazer tá. essa coisa da pérola. Bom, eles eram os caras que eram muito treinados para fazer isso. Então, eles foram competir com meu pai. Na primeira vez, meu pai ganhou e chamaram ele para uma revanche. Falaram, não, nós o japonês sabe como é que é. Aí, chamou de novo. Na segunda, o meu pai viu que o cara desmaiou. Ninguém percebeu. O cara desmaiou dentro do coisa, porque o negócio era de vidro. O aquário que cada um ficava Era era, um do de lado do vidro. outro, assim. E ele viu que o cara desmaiou, Dentro do ele aquário. saiu, puxou pela Pra puxar. cabeça. Salvou o cara. Salvou o cara. Mas não teve o final da competição, né? Olha. Entendeu? Mas assim, ele tinha essa coisa de... Você já fez esse Já, truque já. dentro da água? Quanto tempo você conseguiu ficar dentro da água? Até 8 minutos. Que isso, cara? Ele... 8 minutos? olha... Em repouso a gente consegue ficar mais, mas quando tá fazendo algum número, conforme você se mexe, É uma você aflição. consome mais oxigênio. Né? É uma aflição. Até pra mim, que às vezes tô lá assistindo...
Eu falo, ai, que caramba. 8 minutos embaixo Você nunca sabe se deu certo. Quanto tempo você tem que treinar para chegar num nível desse? Meu cara? pai, ele sempre me ensinou, Tá. né? Desde pequeno. Então, eu sempre fui treinando para tentar fazer o desafio dele, né? Meu Deus. Eu fiquei 1 minuto e meio uma vez. E eu achei que eu arrebentei 1 minuto e meio embaixo, ali na piscina ainda, porque eu falei, tô aqui, é só levantar a cabeça, né? Isso. Imagina Agora se ficar lá preso no negócio. Primeiro você tem que controlar a fobia, né? Porque tem gente que tem fobia Eu tenho. de ficar preso. Eu Nossa, tenho já- também, né? Nem me E vem aí essa entrar. história de ficar presa. Porque eu já fiquei muito presa dentro de caixa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, nem né? me brinca Chega com esse negócio. Chega. Ainda mais ficar... Você fazia aqueles truques na caixa que a gente vê que hoje também a gente sabe, porque o Mr. M, né, mostrou muito o truque aí e tal. Que o cara, quando vai enfiar aquele monte de espada e tal, na verdade Sim. a pessoa tá escondidinha ali num. já né, fiz vários. Acho que Você ficava todos ali. Por isso lá. que você é magrinha, né, Meire? Porque É, do jeito que senão cabe não na entra caixa, na se não for caixa. pequeno e magro, tem que ser, né? Isso, Mas depois, assim, eu não fiquei só em caixa, não, né? Depois eu fui realmente competir, eu fui fazer mesmo, participar das competições, aí eu ganhei o prêmio na Federação Latino-Americana, né? No Congresso, porque eu precisava também sair da sombra do meu pai, Tá. né? Então, como a gente cresceu como mágico, e chegou naquele momento da adolescência, eu precisava ter o meu espaço. E aí, eu precisava competir. E aí, eu comecei a trabalhar a manipulação, que era ao mais difícil, né? E consegui, foi muito legal. Eu me propus a fazer tudo que eu não fazia ideia de como fazia, que eram questões técnicas, e passava todos os dias treinando que nem uma louca. Da meia-noite a gente começava treinando, e até de madrugada, porque aí eu já não estava mais trabalhando durante o dia, começava à noite e filmava o ex-namorado da minha irmã, que era do Oriental Magic. Ele filmava, a gente olhava tudo de novo, falava, olha, aqui tá vazando aqui e tal, e você vai fazendo as correções. Pra você corrigir, pra ficar 100%. Pra fazer... Aí naquela época podia fazer aparecer pomo, né? Hoje não pode, né? Você fazia aparecer periquitinho. Verdade. Hoje não pode mais, entendeu? Não se faz mais, né? Não. Mágica com nenhum tipo de animal. Não, Não. tá proibido. Proibido. É proibido por lei. Nem as pombinhas mais. Nem as pombinhas. Porque tinha uns truques muito legais. Você vê lá. Tinha! Eu adoro ver os mágicos que vão naquele American's Got Got Talent Talent. lá. Que os caras são, né? Nossa, sensacionais. muito show, né? E aí tinha muitos truques assim com muita coisa. Isso. Uma coisa que eu lembrei aqui que eu queria ter perguntado, e agora eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Cara, você ser mágico numa família, aquela coisa toda, não tem aquela encheção de saco todo lugar que você Faz chega, uma mágica, né? tem. Uma festa, faz uma mágica aí. Tem. Os amigos, né? Nossa, ele sofre muito. Aqui é a minha amiga, ela é mágica, faz uma mágica aí. Tem. Tipo, A vida inteira. É. A vida inteira, assim. O Mário mais que eu, porque como eu migrei também Tá. para as palestras e eu uso a mágica como um suporte, né? Tá. Ela não é o carro-chefe, não é o principal. Ok. A mágica, ela é uma ferramenta que eu uso para fechar um conteúdo, para Legal. explicar um conceito. Mas- Mas o dele é só mágica. Tanto E é que aí é eu sempre direto. ando com mágica no bolso. Ah, É que direto. legal. Direto. É igual o humorista. Conta uma piada Conta aí, uma piada. Puta, né? Não é? É bem isso. É bem Ou isso. quem toca um violão. Não, toca uma, Toca aí. toca Ou aí. canta aí Canta agora. aí, Né? né? Canta aí. Isso não tem jeito. Como que tá a agenda de vocês agora? Olha, nessa Vamos fazer- pandemia. vamos dar Vamos o lá, serviço, gente. né? Isso. Olha, Hoje em a dia, né? pandemia, eu acho que ela foi assim. Gente, eu nunca imaginei que. Nunca eu fiquei tanto tempo longe de palco. Foi a primeira vez na nossa vida, né, Mário? A primeira vez na nossa vida que a gente se viu fora de palco. Aí eu já tinha um trabalho lá online, que eu já tinha plataforma de curso e tal. Eu falei, era um desejo de ir para essa área também, porque como eu trabalho muito na área de conhecimento, eu falei, cara, a gente consegue empacotar isso e a gente consegue fazer chegar longe. Isso eu já tinha sacado isso antes, era um desejo já meu. E aí na pandemia eu pude deslanchar com esse negócio. Mas o presencial, ele nunca vai ser substituído por conta da experiência. Hoje você não quer mais bens, você não quer mais acumular bens, você quer acumular experiências, você quer viver a vida. Então,
é isso que eu percebo das pessoas hoje. Você consome experiências. Tá. E a mágica, por exemplo, ela vai te dar essa experiência que você teve aqui, por exemplo. Pô, que legal! Nossa, o elemento surpresa. Você fala, caraca, como é que ele fez isso? Aí você fica intrigado, aí você fica pensando, sabe? Então, você quer o desafio, você quer experimentar isso. O cara fez comigo, o cara fez na minha mão. Eu peguei, eu testei, entendeu? Então, essa experiência que as pessoas procuram. Tanto na área do entretenimento, que é a área dele, por isso que ele faz o show muito participativo, chama as pessoas da plateia, ele aparece no meio da plateia, sabe? Você fala, cara, como que o cara apareceu aqui do meu lado, entende? Que eu não vi o cara, sabe? Ele apareceu aqui, ele estava ali no palco, entendeu? E no meu caso, é a experiência da mudança de comportamento, porque eu trabalho muito mudança de comportamento, que é a mudança de paradigma. É a mudança do jeito de pensar. Então, quando você muda o seu jeito de pensar, mas de uma forma muito profunda, é lógico que o seu comportamento vai mudar e o seu mundo muda, né? Então, assim, eu uso a mágica justamente para mostrar, por exemplo, aquela do dado, que não confie muito no que os seus olhos são capazes de ver, porque ele te engana. Os seus olhos te enganam, entende? O que a gente vê, às vezes, não é a realidade. Por isso que o que eu preciso ter em mim é um propósito que, às vezes, transcende a minha realidade. Porque, às vezes, a realidade está ruim. Mas o propósito que eu tenho, ele me faz acreditar que vale a pena viver o hoje para eu pagar para ver o amanhã. Entendeu? Então, assim, esse movimento, né, que a gente vai trazendo e que a mágica inconscientemente trabalha em cada ser humano, é o que você vivencia muito no presencial. Então, hoje, agora, com esse negócio de pandemia, agora que o pessoal começou a ter um pouco mais de coragem de começar a fazer os eventos, né, principalmente os corporativos, vejo um movimento, assim, como eu estava te falando, mais promissor, para esse segundo semestre, porque esse ano a gente teve guerra, porque esse ano a gente teve uma série de problemas que as empresas ficam lá todo meio que de sobreaviso, né? Assim, tipo, vamos ver o que vai rolar aqui para ver como eu me mexo nisso, né? E a gente acabou criando, que nem o curso online, os eventos online. Tive que aprender a fazer mágica online. Olha... Então, de uma maneira que fosse interativa, porque quando você faz mágica na televisão, você tem um espectador lá na plateia, tudo. Mas quando você vai fazer um online, é só eu e a câmera. Como é que eu vou interagir com a pessoa do outro lado? Aí ele criou várias mágicas também para ser feitas pelo vídeo, interagindo com a pessoa. Então a pessoa bota a mão na tela. E aí o que ela escolheu e onde ela colocou a mão, que dá certo, sabe assim? É muito legal. Que bacana. Porque você faz o que foi feito aqui na carta, mas você interagindo ali na telinha, entendeu? Ó. É uma experiência diferente. Inovou, né? Mais uma vez. Então, é isso que eu falo. Assim, a vida, ela não vai te trazer castigo. A vida, ela sempre vai te trazer um desafio. Ela vai dizer assim, você não é bom mesmo? Então agora eu quero ver. Você não é criativo? Então agora eu quero ver se você é mesmo. Se você é. Sabe? Então é isso. Então se você entender qual é a lição daquele momento, e se você gosta muito do que você faz, você vai ser criativo. Você vai dar um jeito de permanecer naquilo que você gosta, que é, por exemplo, no meu caso, a psicologia, dele a mágica e tal. E a gente vai dar um jeito de estar no mercado. Entendeu? Isso que é bacana. E falando nisso, eu quero que você fale do seu curso, para a galera saber. Então, legal. A Meire, bom, você tem as suas palestras, né? Palestra corporativa, aquela coisa, e você inclui a mágica também no seu... Isso. Pessoal... Quem quiser saber, quem quiser contratar... Me sigam nas redes sociais também, que é o Instagram Mericamia. O YouTube também tem uma playlist que tem lá mágicas, de mágicas, né? Porque tem alguns trechinhos que eu faço mágica linkando com o conteúdo, dá para você ver. O meu site é o www.meiricamia.com, não tem o BR, tá? Ali você vai ver todos os produtos para as empresas e tal. Meiricamia.com e é Meire com Y. Isso, é MEIRY e o Camia com K. Camia com K. Isso. E tenho vários cursos. Tem cursos que estão lá no Simpla, tem mentoria para empreendedores,
empreendedores, Oh, onde eu bacana. ensino toda essa parte até Tá. financeira, essas coisas todas Legal. ali, né? Para empreendedores. E é isso, aí vocês vão seguindo lá que tem um monte de coisa ali. Tá vendo? É. Bacana. Mário, pra fazer o curso de mágica. O meu contato é no Instagram, @Mário Camia. O curso ele tá no Hotmart, pelo Portal da Mágica. É só procurar Mário Camia.